Meus irmãos e minhas irmãs, que privilégio nós temos de, nesse culto que prestamos ao Senhor Deus, participar efetivamente, presenciar essa manifestação da graça de Deus nessa noite. A você, pai, cujos filhos foram conduzidos para o prédio de educação infantil, confie na promessa de Deus, cumpra com a sua responsabilidade de orar, de ler a Bíblia, de trazer os seus filhos, para que eles estejam juntos com o povo de Deus, e em tempo oportuno, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus, eles hão de professar também a fé no Senhor Jesus, e dizer que Ele é Deus e Redentor deles também, para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no segundo livro do profeta Samuel. É um texto que me traz muito alento e eu espero que ele possa trazer também alento ao seu coração nessa noite. Um texto que está no capítulo de número 9 do segundo livro do profeta Samuel. Meu tema nessa noite é bondade, a manifestação concreta da graça de Deus. Bondade, a manifestação concreta da graça de Deus. Mas antes de ler o texto, com a sua Bíblia aberta, você mantenha a sua Bíblia aberta, quer em papel, como eu tenho, mas também no seu aplicativo, no seu smartphone. Mantenha o seu texto aberto, porque nós vamos lê-lo e vamos fazer uma pregação a partir desse texto, deixar a mensagem brotar do texto santo. Quem aqui acompanhou parte ou alguma coisa das Olimpíadas? Olimpíadas, algum esporte, algum tipo? Não dá para a gente assistir tudo, a gente tem que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar, mas uma coisa ou outra a gente acaba vendo, ou se não vendo depois, como que foi o final. As Olimpíadas, elas trazem diversas apresentações de tirar o fôlego da gente, né? Nesse ano eu até assisti as competições que versavam ou que tinha a ver com surf. Fiquei impressionado, porque não tinha assistido ainda nenhuma competição, e fiquei impressionado, inclusive, com medalhistas brasileiros, um que trouxe a medalha de bronze e uma moça a medalha de prata, né, se não me trai a memória. Mas tem muitas competições, né? São coisas incríveis que a gente vê nas Olimpíadas, né? Os talentos são impressionantes, as superações, você olha assim, e as pessoas, os repórteres, falam de superações de atletas que ficaram contundidos e que não arrefeceram, não se curvaram, venceram, foram tratados e foram para a competição, e alguns saíram vitoriosos, né? Chamou minha atenção, entretanto, como uma determinada emissora nacional se referia às Olimpíadas. Olimpíadas de Paris. O melhor de... Quem se lembra do restinho? O melhor de nós. O melhor de nós. E eu fiquei pensando, será? Bem, se estiver olhando do ponto de vista de talento, talvez realmente ficou escancarado ali o melhor de nós, do ponto de vista de talento, quer seja num esporte ou no outro, ou em qualquer tipo de competição que seja. Mas será que ali estava sendo revelado o melhor de nós? Porque havia tantos paradoxos, né? Tantas contradições, e para a gente que é de tradição cristã, a gente olhava algumas coisas e falava, que isso, o mundo está estranho. Não é verdade? Mas, só para relembrar, e pensando nesse conceito bondade, você se lembra que quando foi declarado a pandemia da Covid-19, qual o primeiro país da Europa, do continente europeu, que estava sendo dizimado, especialmente a população idosa? Você se lembra qual foi o primeiro país? Itália. E você se lembra que houve uma mobilização de jovens, de pessoas que começaram a colocar-se à disposição dos idosos. Se precisa de fazer uma compra, ou isso, ou aquilo, outro, lá estavam os jovens à disposição para servir. E a partir dessa matéria, eu me lembro que, lendo uma reportagem, uma pessoa dizia, eu voltei a ter fé na humanidade. Por conta dessas manifestações de bondade. Num outro conceito mais arcaico, um conceito arcaico, caridade. Quem se lembra desse conceito? Sua avó falava caridade. Sua avó falava, hein? Seu avô, caridade, tem que fazer caridade.
né? É um conceito para falar de amor, de boas obras, não é verdade? E mais recentemente nós vimos a tragédia enfrentada pelos nossos irmãos do ponto de vista de nação, os gaúchos no Rio Grande do Sul, né, irmãos? Que tragédia, que coisa triste de se ver, né? Pelos telejornais, famílias dizimadas e os bens destruídos, né? E houve uma mobilização, graças a Deus, da população brasileira, de empresários, de pessoas de várias partes fazendo doações. Mas, ao mesmo tempo que a gente viu essa manifestação de bondade, há também a manifestação ou a revelação da maldade humana, pessoas saqueando, pessoas entrando nas casas que estavam trancadas para roubar as coisas que ficaram dentro daquelas casas. E diziam aos repórteres no outro dia que o índice, o número de violência sexual nesse período no Rio Grande do Sul aumentou grandemente. Então a gente fica olhando assim, gente, que coisa triste, né? Que coisa triste. O texto que nós vamos ler fala de bondade, mas não é qualquer bondade, não é bondade humana. É bondade de Deus que vai ser materializada a partir de gente, é verdade. Mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa que representa o Senhor Jesus, que é um tipo do Senhor Jesus. Então vamos aos primeiros versos que se encontra no capítulo 9, que diz assim: E disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Ele respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu, e agora vai dizer, use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos ficar nesses primeiros 4 versos e depois nós avançaremos. Bondade, a concretização da graça de Deus, ou a manifestação concreta da graça de Deus. A essa altura, o rei Davi é um homem próspero, um homem vitorioso, um homem que já é reconhecido e aclamado rei, e isso ocorre lá atrás no capítulo 5. E seu reinado, ele faz com que o rei Davi seja respeitado e reconhecido. Tanto Davi como o povo de Israel, a essa altura, é um povo que é respeitado e reconhecido por todas as nações, em razão do tipo de governo que Davi exerce, em razão das suas batalhas e as suas vitórias. As informações sobre as suas vitórias vão para além das fronteiras e as pessoas escutam sobre esse homem de Deus que está servindo o Senhor Deus no seu reino. E Davi, ele tem sido contemplado de um modo abundante pela bondade de Deus. Desde o início, isso é palpável, é percebido na vida de Davi, como que Deus tem para com Davi. E aqui o que Davi está fazendo, ele está exercitando o seu ofício real. O que Davi deseja fazer não pode ser dissociado do seu ofício real. É por isso que eu disse que o que Davi faz e o que ele vai fazer, embora tenha relação com a aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul, mas tem a ver também com o seu ofício que versa sobre a realeza. Portanto, o que ele o faz, e isso vai dimensionar, vai como que descortinar a pessoa para quem Davi aponta, para quem Davi ou de quem Davi representa. E Davi, nessa diligência de modo específico, a essa altura do campeonato, Davi faz uma pergunta: resta ainda alguém? Por que ele está falando isso? Porque quando Saul foi para a batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos, exceto um, mas Jonatas e os demais, morreram na batalha. Sucumbiram na batalha por desobediência, como Saul estava vivendo, e então eles foram dizimados, foram derrotados, morreram no campo de batalha. Mas Davi, depois de um tempo, o grito da graça de Deus está falando: resta alguém ainda da casa de Saul? E Davi, que recebeu a bondade,
ele está disposto a conceder bondade. Porque quem recebe a bondade de Deus, quem é contemplado com a bondade de Deus, quem é alcançado pela graça de Deus, quem algum dia recebeu a misericórdia de Deus, está habilitado a conceder também bondade, ou manifestar bondade para com o outro, e a conceder graça para o outro, e a liberar a misericórdia para com aqueles que sofrem, porque quem recebeu também pode conceder um pouco daquilo que recebeu. Todavia, o que Davi está para oferecer não é um mérito dele. A bondade que ele oferece é bondade de Deus. Ele pergunta: existe alguém da casa de Saul para que use eu de bondade? E depois ele diz: bondade de Deus. É bondade de Deus, não é a minha bondade. É a bondade de Deus. E o que nós vamos ver, portanto, nesse texto são 3 verdades. A primeira verdade é: a bondade procura o necessitado. A bondade procura o necessitado. Vejam que, depois que o texto que Davi começa, faz a pergunta, alguém diz que existe um sujeito que é da casa de Saul, provavelmente alguém que serviu a Saul durante o seu reinado, Ziba, e mandam chamar Ziba, porque Ziba deve ter informação sobre aquilo que Davi está interessado em saber. E Davi, então, recebe esse homem, pergunta se ele é a pessoa que ele recebeu a informação, se ele é mesmo essa pessoa. A pessoa diz que sim. E então Davi diz que quer usar da bondade de Deus para com alguém da casa de Saul. E de repente Ziba, que é perguntado por Davi, ele vai fazer uma descrição. Existe uma pessoa. Existe uma pessoa. E ele traz essa pecha, esse estigma que agora está na vida do descendente de Saul. Qual seja, ele é aleijado. Existe aí um sujeito aleijado. E ao fazer essa descrição, o que nós vamos perceber é que a bondade ela está à procura de gente que precisa. O que o rei quer conceder, ele quer conceder a um descendente do rei Saul. Ele quer manifestar a bondade de Deus para com o descendente do rei Saul. E quem foi o rei Saul? Quem foi o primeiro rei de Israel? Como que esse homem se portou com o rei Davi? Esse homem perseguiu Davi implacavelmente. Ele quis matar Davi, ele tentou algumas vezes dizimar Davi. Só não foi bem sucedido por misericórdia de Deus, porque caso a misericórdia de Deus não tivesse propósito em preservar Davi, Davi teria sido morto pelas mãos de Saul. E de repente Davi vem e faz esse movimento e diz que quer mostrar a bondade de Deus a um descendente de Saul. Não é alguma coisa extraordinária para se pensar? De alguém que te perseguiu, porque você precisa entender que dentro dessa configuração, alguém que pertencia ao rei, a quem Davi estava sucedendo, a intenção dentro do contexto do Oriente era eliminar toda e qualquer possibilidade de descendente daquela dinastia, para que ela não pudesse florescer, nem tivesse espaço ou oportunidade para tentar usurpar o trono em algum momento. E de repente Davi faz tudo diferente daquela cultura, daquilo que aquela cultura apregoa. Davi quer manifestar a bondade de Deus para com alguém que é descendente de alguém que declarou que era o seu inimigo. Que coisa extraordinária. O que nós vamos perceber então? A bondade que procura o necessitado. Primeira coisa é que a graça procura pessoas que não merecem. A bondade está à procura, ela está gritando e procurando pessoas que não merecem. O neto de Davi, Mefibosete, é neto do rei Saul, melhor dizendo. Ele não merece, mas a graça está no encalço dele. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus não é concedida a quem merece, mas a quem necessita. A bondade não é para quem merece, não é para quem tem mérito, não é para quem tem virtude, não é para quem se arvora e para dizer, ou bater no peito e dizer, mas eu fiz, mas eu me portei desse jeito. A graça é para quem necessita e não para quem merece. Se você veio aqui nessa noite e você é uma pessoa necessitada, a graça é para você. A graça te encontra nessa noite, a graça está dizendo, existe alguém aí para que a graça seja manifestada sobre ele, sobre ela,
Quem é você, de onde você veio, como você veio, não importa. Agora, se você chega, e se você é topetudo e diz, mas cá para nós, eu sou uma pessoa, eu tenho predicados, eu tenho a origem familiar que vai me credenciar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então não é para você. Porque você se basta. Mas a graça está à procura de alguém que não consegue se locomover em direção a Deus. Alguém que está impossibilitado de tomar iniciativas próprias de ir em direção a Deus. A graça é para aqueles que estão lá mobilizados, encurvados, sem condição física, intelectual e, sobretudo, espiritual. A graça é para esse tipo de gente. Se você é esse tipo de gente, então você está no lugar certo e ouvindo a verdade certa. Segunda coisa, a graça procura pessoas que tomaram o caminho da fuga. O caminho da fuga. Você que gosta de um pouco de história bíblica, volte algumas páginas e vejam o que está escrito no capítulo 4, no versículo 4 deste mesmo livro. Está escrito assim: Jonatas, filho de Saul. Lembra da história que eu falei, que ele foi para o campo de batalha com os filhos de Filisteu, com o exército dos filisteus, e ele tombou? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, ele vai fazer a narrativa do episódio que o deixou aleijado. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, a sua babá, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando chega a notícia na casa, no palácio de Saul, Saul morreu, Jonatas, os descendentes de Saul morreram. Aquela mulher, tendo a informação cultural de como que era o procedimento em relação aos descendentes do rei que tombava no campo de batalha, ela, num ato heróico, ela pega aquele menino nos seus braços e sai às pressas. E sai correndo de galope. E quando ela corre com o menino, por alguma razão, o menino caiu. E ele tem 5 anos, ele é uma criança. E ao cair foi uma tragédia, ele ficou aleijado de ambos os pés. E essa mulher então vai se refugiar num lugar, aí voltando para o capítulo de número 9, um lugar que a Ziba vai dizer que ela vive, ou que o menino vive em Lodebar. Porque ele foge, ele se esconde. Ele não pode dar mais as caras. Então a graça de Deus procura as pessoas que tomam o caminho da fuga. Pessoas que querem se esconder. Pessoas que não têm coragem de aparecer porque estão amedrontadas por alguma tragédia do passado, por alguma escolha, alguma marca do passado que fica como um estigma. E então ela quer manter-se escondida. Ela não quer ser percebida. Ela não quer que ninguém saiba que ela está ali. A graça é para aqueles que vivem sob o pavor do medo de morrer. Ele tem medo de morrer. Por que ele vai para lá? Por que ele vive no anonimato? Porque ele tem medo de morrer. O rei não pode me encontrar aqui. É melhor ficar às escondidas aqui. É melhor ficar manco o resto da vida, no anonimato, do que ser encontrado e ser morto. E ele vive ali. Mas a graça vai atrás de gente que está com medo. Gente que está com medo de viver. Gente que está com medo de sair para se encontrar com Deus. Deus faz isso, foi isso que Deus fez com o primeiro casal. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles se escondem de Deus. Eles pegam folhas de figueiras, eles querem cobrir a nudez, mas não é possível se esconder de Deus. O que a graça faz? Deus vai atrás e pergunta assim: onde estás tu? Onde você está? Porque é Deus que vai tirar a pessoa do seu esconderijo existencial, dos seus medos, das suas fobias. A graça de Deus está à procura de gente que está com medo. Isso não é maravilhoso? Isso não é extraordinário? Terceiro, a graça procura pessoas que são desprezadas. Pessoas que são desprezadas, pessoas que são marginalizadas, pessoas que não são contadas, que não são notadas. A graça é para esse tipo de gente. Porque se você notar, há na linguagem de Ziba uma colocação pejorativa. Quando Davi pergunta, existe alguém ainda para que eu use da bondade de Deus, versículo 3, Ziba responde, ainda há um filho de Jonatas. Como é que ele diz que é o camarada? Aleijado de ambos os pés.
Ele precisava dar essa informação. Davi não está perguntando se a pessoa tem defeito. Davi está perguntando, existe uma pessoa? Davi está preocupado com pessoa. Davi não quer saber se a pessoa tem defeito físico. Se tem algum tipo de anomalia, Davi está interessado em gente. E a graça é assim. A graça não quer saber quais as marcas que você traz no seu corpo, na sua alma. Aliás, é ela que tem o antídoto, o remédio para remover essas coisas que ficam alojadas na alma, que adoece a gente, que vai matando a gente, se não fisicamente, existencialmente. Tem gente morrendo por conta do passado. E de repente, nós vemos a graça de Deus, porque a graça procura quem nada tem para oferecer e quem nada é. A graça procura quem nada tem e quem nada é, aos olhos de si mesmo e aos olhos dos outros. Sabe por que a graça faz isso? Para que o mérito seja totalmente de Deus. Foi Deus quem fez. Ao final a pessoa tem que dizer, foi Deus quem fez. O que Davi está fazendo, no exercício do seu ofício como rei, ele está projetando luz para o Senhor Jesus. O que ele está oferecendo não é bondade sua própria, ele não é detentor de bondade. A bondade que ele tem para oferecer é a bondade de Deus, e ele representa o Senhor Jesus. Então isso pode se efetivar na vida do neto de Saul. A segunda verdade, a primeira é a graça procura o necessitado, a segunda, a bondade vence a tragédia. A bondade vence a tragédia. Vejam vocês o versículo 5 até o versículo de número 8, que diz assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? A bondade vence a tragédia. Vejam só, quando Davi descobre, e a informação chega para Davi que existe uma pessoa, a pessoa fornece para Davi o CEP. O CEP, o endereço, o número, na rua tal, casa tal, é lá que ele se encontra. É nesse lugar que ele é encontrado. Só que é feito menção também da condição dele. A condição física, a condição existencial era ruim. Era impossível que ele por si só se locomovesse de onde ele estava para ir até o palácio do rei. E o que a gente vê? A gente começa a ver então aqui essa bondade que se manifesta de modo concreto a fazer esse movimento para vencer a tragédia. A tragédia que foi experimentada, a tragédia que ainda está alojada no físico e na alma desse indivíduo. A condição na qual ele se encontrava, irmãos, não podia ser alterada por suas próprias forças. Ele não tinha condição de alterar, não tinha um cirurgião, um especialista para mudar a condição física dele, já passou do tempo. Não bastasse a condição física, tem a condição da alma, como que ele se vê, como é que ele olha para a sua própria identidade. Você percebeu que quando ele chega para Davi, talvez por conta do senso da indignidade, ele fala assim, quem é teu servo? Versículo 8, para teres olhado para um cão vivo é alguma coisa, agora um cão morto é nada. Você percebe como ele se vê? A luz da beleza, da majestade, do rei, do palácio do rei, e diante daquilo que ele está para viver, o que a gente vê aqui é que a graça triunfa sobre o descaso do outro. Ziba olha e fala com descaso, tem um aleijado, mas a graça vem e ignora essa fala pejorativa das pessoas. Porque as pessoas, gente como eu e você, nós somos tendentes a qualificar as pessoas por aquelas cicatrizes que elas têm. Nós somos tendentes a dizer que fulano é assim ou assado por conta de algum traço físico que ela tem, enquanto que a graça, ela trata isso com desdém, ela ignora esse tipo de voz.
Ela ignora esse tipo de voz. A graça, ela triunfa sobre a nossa própria condição de miserabilidade. Esse homem se vê como um miserável e é assim que ele vive mesmo. Sabe por quê? Porque o lugar onde ele vivia, Lodebar, significa um lugar árido, lugar sem vida. É assim que ele vive, é assim que ele se projeta, é assim que ele vive, não é assim que ele sobrevive. Ele sobrevive num lugar árido, num lugar sem vida, num lugar onde não tem plantações, num lugar onde o terreno é esturricado e ele experimenta a poeira do deserto de Lodebar, porque Lodebar não tem vida. Talvez tenha pessoas aqui que não têm um nome cujo significado é tal, como esse que nós lemos, mas você está vivendo exatamente assim. A sua vida é uma aridez, você não tem alegria de viver, você não tem motivo para viver, você não tem brilho nos olhos para viver, sabe por quê? Porque existencialmente você está morrendo e você está só sobrevivendo, você não vive. Você não vive. Lodebar é este lugar que a pessoa está aprisionada e cada vez mais vai aprisionando a si mesma. Além do lugar, o nome desse homem traz um estigma. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. A minha vida é uma vergonha. Eu não tenho coragem de olhar para mim e olhar como que eu me encontro, como que eu me vejo. Irmãos, como que isso é atual? Quantas pessoas hoje não têm coragem de se olhar no espelho? Porque tem vergonha de si. Não consegue contemplar sua própria face. Por quê? Por conta do passado, algum acontecimento, talvez envolvendo pessoas, talvez as suas próprias escolhas, e essas marcas estão aí. E quando você olha, você está numa condição de aridez, de falta de vida, mas além disso você olha e há uma vergonha, você tem vergonha do que aconteceu. E talvez você nem seja culpado disso, mas você carrega esse peso, isso esmaga você. É como um fantasma, é como uma sombra. Se você vai para a esquerda, ela vai com você. Se você vai para a direita, a sombra está no teu encalço. Se você segue adiante, está ela atrás. Se você volta, ela vem com você. E você parece que fica assombrado com o seu passado. Te destrói. Além disso, a condição física, ele é aleijado. Tem a condição emocional, ele tem medo. Ele tem medo. Ainda bem que Davi, como um tipo de Cristo, tem perícia. Ele sabe olhar e ele olha com sensibilidade e ele diz, assim que ele se chega e assim que ele se identifica, versículo 7, Davi, as primeiras palavras de Davi é: não temas, não temas. Se você está pensando que você está aqui para ser dizimado, se você está pensando que você está aqui para acontecer aquilo do que você teve medo durante todos esses anos, não é isso. É um reviravolta que vai acontecer na sua vida. Você está aqui para eu usar de bondade de Deus para com você. Você não tem por que temer. Você não tem por que temer. Condição física, tem marcas. Tem cicatrizes. Condição emocional, tem medo, tem fobia. Tem medo de estar diante de gente. Tem medo de estar diante de autoridade, porque isso causa algum tipo de pavor. A graça triunfa sobre os traumas mais severos. Aqueles traumas severos com os quais você chegou aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, vai ficar no passado a partir de hoje. Vai ficar no passado. A graça de Deus há de alcançar sua mente, seu coração aqui, e você nunca mais vai viver assombrado com isso. A graça, ela triunfa sobre o trauma existencial. Aquele trauma existencial, sabe? Que você olha para a sua própria existência, à luz dos acontecimentos do passado, e você está cheio de trauma. Você é complexo, cheio de complexo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Por isso eu vou comer barata. Barata viva, barata assada. Sopa de barata. Bobagem, acabou. Se eu fosse olhar para algumas coisas do meu passado, eu estaria encurvado. Mas um dia a graça chegou para mim, curou dos meus traumas, livrou-me das minhas culpas, tirou o fardo pesado que estava sobre os meus ombros. A graça, ela elimina o trauma emocional, ela arranca esse negócio. Aquilo que as pílulas não podem fazer, para muitas pessoas complexadas e emocionalmente afetadas e adoecidas, a graça vai lá e tira. A graça vai lá e tira.
A graça, ela elimina o trauma preconceitual, daquilo que os outros passam a dizer o que você é a partir do seu físico. Para com isso. Para de absorver essas coisas que as pessoas passam a definir a você a partir do seu físico. Se é alto demais, então tem um estigma. Se é baixinho demais, tem um estigma. Se é gordinho demais, tem um estigma. Se é magro demais, também está estigmatizado. Se a pele é um pouco mais escura, as pessoas querem nos definir a partir disso. Se é mais branco também. Para com isso. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós somos criados à imagem de Deus. E isso deveria nos bastar. Nós somos amados com o amor de Deus em Cristo. E isso é suficiente. Se a pessoa com quem você convive não te ama, Deus te ama em Cristo. O relato histórico apresenta o que nós vemos aqui, o relato histórico do que Samuel está dizendo, ele apresenta uma radiografia da alma. Que alma complexada é a alma de Mefibosete? Tem gente aqui nessa noite que vivendo na era da tecnologia, no século 21, está cheio de complexo e com a alma toda atrapalhada. Tem. Deus sabe quem é você. Deus sabe. E você sabe que Deus está falando com você nessa noite por meio da palavra. Porque Deus quer te curar, Deus quer te libertar disso. Deus quer te dar uma oportunidade de você vivenciar a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Irmãos, viver o tempo todo escondido mata a identidade da pessoa. Adolescentes, vocês que gostam, por conta desse tempo, de ficar dentro dos quartos, e aliás, pais, monitore os seus filhos. Filhos não podem ficar escondidos dentro do quarto, no celular, por horas a fio. Isso mata a identidade, ele começa a perder a identidade de quem ele é. Porque ele começa a ver aqueles videozinhos, aqueles negócios lá, e vai rolando o dedo, e vê aquele negócio, é TikTok, é Instagram. E daqui a pouco ele começa a pensar que ele é aquilo que aquelas pessoas estão dizendo que ele é. E daqui a pouco você vê um menino atrofiando, um menino que tinha vida, que tinha a perspectiva, você percebe que esse menino está triste, que esse menino está abatido. Sabe por quê? Porque ele está absorvendo a voz do TikTok. Dessas pessoas que são formadoras de opinião, que dizem coisas, e se você não é aquilo que elas dizem que você é, você começa a pensar e se atrofiar e morrer. Viver o tempo escondido mata a identidade da pessoa. Fica escondido dentro do quarto, fica escondido nas sombras do quarto com a luz apagada, e você começa a perder a sua humanidade. E você começa a revelar traços animalescos, estranhos. Um tempo desse eu estava assistindo, eu gosto de assistir CSI. Né? E CSI, alguém gosta de assistir CSI? Investigação, eu gosto, viajo naquilo lá, né? E fico ali vendo o episódio, depois volto a ver, e etc. E tal. Um tempo desse tinha um episódio que estava mostrando que algumas pessoas se intitulam como animais. Tinha uma mulher lá que dizia, não, eu sou um gato. Aí o cara dizia que era um cachorro e tal. E aí tem um clube, no filme, né, gente? Tem um clube que eles iam para se reunir ali. E aí a mulher que se intitulava uma gata puxando e miau, miau, aquela coisa toda. Eu falei, não, isso deve ser coisa de filme. Até que um dia desse eu vi no Distrito Federal, num shopping center da nossa cidade, a mulher entrando no shopping center e o marido, ou sei lá, o namorado, puxando ela vestida de mulher gato. Eu falei, gente, não é só filme, não, é realidade. A pessoa perdendo a identidade de quem ela é. Viver com medo também, viver com medo, sob a rota da fuga, escondido, faz com que o ser humano perca o senso de humanidade. Fique muito tempo distante e você começa a pensar aquilo que o passado diz ou esculpiu na sua alma para dizer, você é isso e não aquilo. E você está ali, num lugar onde não tem vida, num lugar onde é árido, num lugar onde não tem perspectiva, e você fica assombrado com a sua própria condição na qual você se encontra. Tem muita gente que tem perdido a identidade por situações diversas. Muita gente. Muita gente que não sabe o seu real valor a partir da criação de Deus. Não se enxerga mais como gente criada à imagem de Deus. Não se vê mais assim. Sabe por quê? Porque foi se perdendo, foi se distanciando daquilo que é belo, daquilo que Deus diz que nós somos. Agora deixe-me dizer uma outra coisa que é chocante.
que também vai danificando a identidade. Relacionamento abusivo mata o senso de dignidade humana. Vou repetir. E talvez as mulheres seja um número mais expressivo disso. Não que os homens também não experimentem relacionamentos abusivos, mas eu acho que as mulheres sofrem mais com isso. Relacionamento abusivo, ela mata, eu vou repetir aqui, mata o senso de dignidade humana. Às vezes o marido não usa da força física para abusar do seu cônjuge ou dos seus filhos, mas às vezes abusa emocionalmente, com as portas fechadas, depreciando. Não tem espaço para elogio, são cobranças, são palavras duras, ríspidas. Tem mulheres que estão passando e sofrendo abuso. Abuso. E elas começam a pensar que elas são aquilo que os seus maridos dizem. Elas já não conseguem se ver como Deus diz que elas são. Resultado, chega um momento que elas não percebem mais quem elas são, à luz da criação, da verdade de que elas carregam a digital do Criador. Elas não conseguem perceber, e às vezes numa complexidade diferente da do salmista no Salmo 8, porque o salmista no Salmo 8, ele fica achatado por conta da grandeza da criação de Deus. Ele olha para os céus, ele vê a lua, as estrelas, e diante dessa beleza, desse fulgor da criação de Deus, ele faz a pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Então Davi olha para cima e fala: eu sou pequeno demais. De repente, onde ele encontra a resposta para a dignidade de quem ele é? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. O salmo, ele é como uma porta com uma drobadiça, que faz esse movimento para o passado e olha para a criação, e projeta para o futuro e aponta para o verdadeiro homem, criado à imagem de Deus, que é Jesus Cristo. Mas tanto ele nos ensina quem nós somos, do porquê que nós fomos criados, e porquê que mesmo a vasta criação de Deus não pode danificar quem nós somos, porque Deus diz quem nós somos. Mulher, Deus tem que libertar você desse relacionamento abusivo. Esse dia eu recebi um livro muito legal de uma irmã da igreja. Estou lendo, estou muito grato com esse presente. Um livraço. Desmascarando o abuso. Desmascarando o abuso. Mulheres conselheiras da IPG2, mulheres que são discipuladoras, precisam ler esse livro. Desmascarando o abuso. Homens, eu diria que vocês também precisam ler esse livro, porque talvez você está praticando algum tipo de abuso na sua casa e até tentando referendar à luz de verdades bíblicas que não se sustentam. Não é porque elas não estão lá, porque você tem uma visão distorcida do que é liderar a sua mulher, que é liderar a sua família. O fato é que esse homem, quando chega diante de Davi e diante da beleza do reino e de quem é Davi, ele, diante do tempo que ele viveu à margem, escondido, ele fala: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ele não se vê como gente. Ele não se vê como gente. Talvez você veio aqui e você está dilacerado. Você está mal, você está doente. Mas a verdade é que você não é aquilo que as pessoas dizem que você não é aquilo que você diz que você é quem Deus diz que você é. É isso que você é. Em terceiro lugar, a bondade concede privilégio. A bondade procura o necessitado, a bondade triunfa sobre a tragédia e a bondade, ela concede privilégio. Vejam, a partir do versículo 9, diz assim o texto: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho dos reis. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba
era um servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Maravilhoso. Você deve ter notado a evolução, né? A evolução da condição na qual ele se encontrava para o status que ele vai experimentar a partir. Você notou essa evolução? De como que as coisas vão evoluindo, os degraus, de como que a bondade vai fazendo com que as coisas evoluam para um clímax, uma coisa maravilhosa e bonita. E o privilégio que acontece aqui, daquilo que ele está experimentando, do status que é conferido a ele a partir de então, tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com outra pessoa. Não é uma coisa que está centrada nele. Tem a ver com uma pessoa que tomou a iniciativa de fazer por ele o que ele não podia fazer. Quem é que está fazendo? É o rei Davi. Quem que o rei Davi representa? O rei Davi representa o Senhor Jesus Cristo. Ele representa o Senhor Jesus. Agora, olha só, que coisa magnífica. Que coisa magnífica. O privilégio de ser buscado e de ser carregado. Porque se você voltar ao versículo de número 5, o texto diz assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Davi manda buscar e Davi manda trazer. O rei exerce aqui o seu poder. E queridos, isso é muito alentador. Sabe por quê? Porque quando nós viemos para nos encontrarmos à presença do rei, para sermos agraciados pelo rei, não foi iniciativa nossa, absolutamente não. Nós não tínhamos condição e, outra coisa, nós não tínhamos interesse. O que aconteceu para que gozássemos de um privilégio, tal como este homem experimenta historicamente, e nós experimentamos historicamente, existencialmente e, sobretudo, espiritualmente, aconteceu com essa ordem que o rei dá. Vá buscá-lo, traga-o. Por que o rei faz? Porque ele tem poder para fazer. Porque o rei faz? Ele tem autoridade para fazer. Quando o Senhor Jesus delibera para trazer alguém que está doente, que está distante, que está morto, ninguém pode impedir de que a pessoa venha para o Senhor Jesus. Ninguém pode impedir. Você estava morto nos seus pecados. Você não tinha vida. Você não tinha interesse em Deus. Nós não tínhamos. Mas um dia o Senhor Jesus, por conta da aliança feita com o Pai lá na eternidade, o Senhor Jesus mandou trazer-nos. E nós fomos trazidos. Constrangidos pela graça, é verdade. Não queríamos. Mas Ele nos laçou com os laços da graça. Nos atraiu. Nos mobilizou, nos conquistou e nos trouxe e nos colocou onde nós precisávamos estar, na presença dEle. Na presença dEle. O privilégio da comunhão da mesa. Não é extraordinário? O privilégio da comunhão da mesa. O desprezado agora ele vai comer na mesa do rei. Alguém que viveu, talvez com migalhas, com muita dificuldade em Lodebar, porque lá é lugar árido, é lugar sem vida. Agora ele vem e ele está convidado a estar na mesa com o rei. O rei diz: vou devolver todas as terras que eram de Saul, você vai cuidar, mas eu quero que ele se assente à mesa comigo. Eu quero que ele coma comigo. Não é extraordinário? Extraordinário. São pelo menos 4 vezes Davi diz: ele vai comer à mesa comigo. O privilégio do status, da filiação. Davi diz: ele vai ser como um filho. Agora ele vai ser tratado como um filho. Por muito tempo ele viveu pensando que era inimigo. Por muito tempo ele pensou que seria exterminado. Mas agora não. Ele vai encontrar aconchego. É assim que ele vai viver. É assim que ele vai conviver com os meus. Eu creio de todo o meu coração que a bondade, ela não é um conceito. A bondade é a manifestação concreta da graça de Deus. É a manifestação concreta da graça de Deus. Agora, me permita fazer uma distinção aqui. Existe a bondade geral de Deus sobre todas as pessoas. Ok? A bondade geral de Deus sobre todas as pessoas. Como é que a gente vê isso na Bíblia? O sol aparece para todos. Ímpios, justos,
os santos, os pecadores, o sol nasce todos os dias e aparece para todos. É a manifestação da bondade de Deus. A chuva, quando ela vem, ela não é despejada e as gotas da chuva, as gotículas da chuva, não caem só na horta do crente, não é verdade? Às vezes você até olha para a horta do ímpio, porque ele é mais trabalhador do que você. Né? Ele cultiva, ele usa adubo, você é mais preguiçoso, você, não é verdade? Você olha e fala, uau, como é que está a horta dele? Tem alface, tem couve, tem cebolinha, tem cheiro verde, tem não sei o quê, tem aquilo outro. A chuva é a água vindo para todos. Isso é a bondade geral de Deus, a graça comum de Deus. É como diz o Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias, ternas misericórdias, permeiam todas as obras. Mas existe a bondade particular de Deus. Repita comigo, bondade geral sobre todos os homens, né? E bondade particular sobre alguns homens. Algumas pessoas. Aí não é para todas as pessoas. A bondade particular não é dispensada a todas as pessoas. A diligência de Davi considera uma aliança feita com Jonas para uma pessoa específica. Não é para todas as pessoas. Não é para todas as pessoas. E é assim também que é a bondade particular de Deus que é conferida no descendente de Davi, de Jesus Cristo. Não é para todas as pessoas. Essa bondade que traz alguém para estar à mesa da comunhão. Essa bondade que traz alguém para estar na presença do rei, para conviver com o rei, para ser agraciado pelo rei. Essa não é para todos, não. Essas têm a ver com uma aliança firmada entre o pai e o filho lá na eternidade. E então o filho vem na história, no tempo, gerado na Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para conceder graça a essas pessoas de modo individual e particular, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. Os alguns são encontrados pela graça de Deus. Os alguns são trazidos pela graça de Deus e são colocados diante da mesa para estar com o Rei da Glória. Nós somos parte desses alguns. Existe alguém ainda aí? Resta alguém? A graça vai atrás, encontra, traz e coloca sentado à presença do rei. Eu caminho para terminar citando Charles Swindoll. Charles Swindoll escreveu um livro maravilhoso. Se você não o leu, eu recomendo a leitura deste livro, O Despertar da Graça, de Charles Swindoll. E ele propõe a seguinte situação. Escutem o que ele propõe. Imagine uma cena típica vários anos mais tarde. A sineta do jantar soa pelo Palácio Real. O rei Davi chega e se assenta à cabeceira da mesa. Douglas gostou disso. A cabeceira da mesa. Não demora então e entra Aminon. O esperto Aminon, astucioso Aminon. E se assenta também. A linda princesa Tamar também se ajunta à mesa do banquete real. Logo a seguir chega Salomão, que acaba de sair da sua biblioteca. Depois vem Absalão com seus lindos cabelos e se assenta à mesa real. Naquele dia também Davi foi gentil e convidou o comandante Joabe também para se assentar à mesa. Em seguida, eles esperam. E ouvem então as batidas surdas das muletas pelos corredores do palácio. Então chega Mefibosete, que desajeitadamente procura seu lugar à mesa e escorrega no assento devagar. Assim que se assenta, a toalha da mesa real cobre os seus pés defeituosos. E Charles Swindoll conclui dizendo, eu lhe pergunto, Mefibosete compreendia o que é a graça de Deus? Mefibosete compreendeu o que é a bondade de Deus? E eu pergunto a você, quando você vem para o dia da celebração da ceia, que metaforicamente a toalha da mesa do banquete do rei cobre a sua feiura, você compreendeu a graça? Você tem respondido essa graça? Você tem amado esse grande rei que nos chama para esse encontro, para esse banquete, que como ensaio começa aqui e como realidade concreta e perene, durável, eterna, permanecerá na eternidade. Não importa quais são as marcas que você tem. Quando o rei te chama, a toalha cobre tudo. E ele te vê, sabe como? Ele te vê no filho dele. E no filho dele não há defeitos. No filho dele não há estigmas. No filho dele
a doce, bela voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem minha alma se compraz. E o eco da voz, na singularidade de quem é Jesus, alcança todos aqueles que estão nos lombos do Senhor Jesus. Se você está no Senhor Jesus, você não tem por que temer, porque você já compreendeu o que é a graça de Deus. Ela é para você, ela é para mim, ela é para todo aquele que responde com fé e confiança à graça do nosso maravilhoso Redentor. Vamos buscar a Deus em oração? Você pode ficar em pé e agradecer a Deus. A graça já chegou na sua casa. A graça já trouxe alívio para a sua alma. A graça te alcança aqui nessa noite. Você pode render graças ao Senhor nessa noite por meio da oração. Você pode bendizê-lo. Você pode, de um jeito voluntário aí, fechar os olhos e agradecer a Deus, fazer uma oração sincera, genuína do coração, dizendo: Deus, como eu sou grato, que privilégio. Cada dia que passa eu vou compreendendo mais esse movimento da tua graça para comigo. Que coisa impressionante, que coisa sem igual, que maravilha. Deus bendito, te louvamos por tua manifestação de graça. Te louvamos porque a tua bondade foi concretizada em Cristo Jesus. E nele nós recebemos vida. Por meio dele nós fomos salvos da culpa, da condenação e dos nossos traumas emocionais existenciais. Livra-nos, ó Deus, porque volta e meia a gente quer visitar o passado de novo. Oh, tragédia, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajude-nos a seguirmos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o nosso amado e maravilhoso Redentor, Jesus Cristo, Senhor. Abençoe a noiva do teu filho aqui reunida. Abençoe os meus irmãos, permita que os meus irmãos tenham uma semana vitoriosa, uma semana boa, uma semana por meio da qual eles possam andar na tua presença em novidade de vida, experimentando o teu companheirismo, experimentando coisas extraordinárias, sobrenaturais, que faz parte do agir e do teu mover nos nossos dias também. E que em nossa geração nós tenhamos também testemunhos para contar da tua bondade que veio e alcançou-nos. Nós oramos com gratidão. Nós pedimos que o Senhor sare das nossas enfermidades patológicas emocionais. Nós pedimos que o Senhor nos cure nessa noite. Nós pedimos que o Senhor nos liberte nessa noite das amarras existenciais que querem nos aprisionar. Coisas do passado que ainda quer assombrar, Senhor. Essa mulher que veio aqui nessa noite. Este homem que veio aqui nessa noite. Pessoas que aqui estão nessa noite, que ainda são assombrados, amedrontados por conta daquilo que aconteceu, sem que tivessem culpa daquilo, e ainda que tivessem culpa daquilo que aconteceu, em Cristo Jesus nós somos totalmente perdoados, livres para servi-lo. Abençoe-nos, ó Deus, e ajude-nos pela fé a nos apegarmos a essas verdades eternas. Abençoe cada casal aqui da igreja, cada filho dessa igreja, cada criança, cada família. Livra-nos do mal, livra-nos do homem perverso, do homem sanguinário, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do mundo, livra-nos do diabo, Senhor, e mantenha-nos escondidos no Senhor Jesus. É a nossa oração. Que haja salvação nessa noite aqui, que haja libertação nessa noite aqui, que o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o descendente de Davi, seja glorificado. É a nossa oração em o nome dele. Amém. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado por toda a terra, agora e sempre, e sempre. E a igreja cante.